na sua convivência comercial, gerencial do seu negócio, o que que o senhor mais admira e busca nas pessoas? Veja bem, eu sempre falo lá, principalmente para a nossa área de RH, para os meus diretores, nós temos que ter um pouquinho de inteligência para entender de gente. Veja bem, isso não adianta você querer colocar uma pessoa numa área lá, está sabendo que ela não tem capacidade para aquilo. Você está errado. Você vai botar ela lá, vai xingar, vai te incomodar. Por outro lado, você tem uma pessoa ali que ela é boa e que você sabe para aquela área, você tem que testar, mas você tem que ensinar. Você tem que ensinar. Fazer com que as pessoas cresçam numa empresa junto com você, dentro da tua filosofia, dentro da tua maneira de fazer. Outra coisa também, quantas pessoas que trabalharam comigo, que hoje têm empresas, ou que trabalham em outras empresas, até hoje me ligam, vão lá, conversam comigo. Quando elas saem, dizem que eu botar, eu me coloco à disposição de ajuda para aquilo que precisa. Eu tenho, por exemplo, aí uns dois que já têm distribuidora, trabalhando aí com cosmético. Aí teve um que trabalhou como motorista comigo, depois foi representante no Rio Grande do Sul. Hoje eu acho que ele já tem o quê? Umas 200 pessoas a mais. O senhor Angelino? Seu Angelino. O senhor Angelino é meu amigo. Tu vê, o Angelino, gente finíssima. Convidei ele para vir aqui. Convido o Angelino para vir aqui. Angelino, gosto muito dele, muito religioso. Acredito que aprendeu muito com o senhor, porque ele tem uma linha muito parecida com o senhor, assim, de levar as coisas com honestidade, com seriedade. Então, teve um bom professor. Eu não estou dizendo que seja bom professor, mas as pessoas vendo como é que foi feito ali e o que precisa estar à disposição para melhorar, eu acho que eles estão com tudo. O Angelino é um desse. O Gerson, que está também com cosmético, porque nós trabalhamos com 3 linhas lá. Produtos, 220 indústrias nós trabalhamos, olha só o tamanho. Nós trabalhamos com produtos para farmácia, para hospitais, e nós também trabalhamos para farmácia com linha que a gente chama de HB, higiene e beleza. São os produtos que a gente usa diariamente, a escova de dente, shampoo, creme, tudo aquilo que o ser humano precisa, ou quase tudo, mais de 6 mil itens, nós temos lá de várias indústrias, que nós vemos pintura para cabelo, batom, essas coisas para mulheres, para os homens. Quem é que não escova os dentes todos os dias? Quem é que não usa um shampoo todos os dias? Né? Quem é que não usa um enxaguatório lá, um Cepacol? Enfim, tudo isso aí nós vendemos aí de indústria e das maiores indústrias. A L'Oréal, que eu te falei, que eu estive em Dubai, foi uma delas, é uma delas, que estamos até hoje. A Unilever, que é a mundial, né, a holandesa, a inglesa holandesa, nós trabalhamos com ela já nem sei quantos anos. A Johnson Johnson, todas as divisões da Johnson nós trabalhamos, Lilly, enfim, as maiores indústrias do mundo, que elas são mundiais, né? Inglesa, francesa, sueca, todos aqui, elas vêm para o Brasil e nós distribuímos aqui no Brasil. Que bom. Seu Genésio, o Márcio esteve aqui conosco, seu filho, e ele falou algo que me surpreendeu bastante. Agora o senhor acabou de falar, nessa fala do senhor, que o senhor nunca discutiu com um funcionário, que ele falou que nunca viu o senhor levantar a voz com ninguém e que o senhor é uma pessoa de um controle emocional, uma inteligência emocional fora do comum. E realmente isso eu tento, para minha vida pessoal, às vezes é uma dificuldade que eu tenho, ter esse controle emocional diante de coisas que o senhor quer, a gente quer que seja feito de um jeito que acaba não sendo. Mas tem alguma coisa que aborrece o senhor quando alguém faz e que o senhor às vezes não transparece, mas aquilo chateia? O senhor tem algum tipo de atitude que às vezes o senhor vê em alguém e que lhe aborrece? Você vê as pessoas fazendo coisa errada, mas você não pode trazer isso para você te aborrecer, ficar chateado, ficar bravo. Tu sabe que ela está fazendo a coisa errada. Tem um adágio até que diz assim, o que as pessoas falam de você, veja bem, é de responsabilidade dela, não tua. Para a pessoa ter o equilíbrio emocional, simplesmente, qualquer briga que se você quer ganhar, é só fechar a boca. Você ganha todas as brigas. Se você abrir a boca, se você entrar numa discussão, você está se portando igualzinho os outros aqui. Eu até conto uma historinha aqui, né? Um senhor aposentado, morava num edifício, a 3 quadras tinha lá uma livraria, e todos os dias ele ia lá comprar o jornal, porque ele era aposentado, o que ele lia era o jornal e via a televisão. E ele chegava lá, pedia o jornal, o jornaleiro, ele dizia, bom dia, o jornaleiro não respondia, ele pedia o jornal, ele jogava o jornal, dava o dinheiro, ele dava o troco, até amanhã, ele não respondia. Todo dia era assim. Um dia ele encontrou um amigo, onde é que tu vai? Vou comprar o jornal, vou contigo. Chegou lá, a cena se repetiu, bom dia, não respondeu. Ele deu o jornal, o cara deu o troco, até amanhã, o cara não respondeu. Ele olhou assim, esse cara todo dia assim contigo? Ele assim, todo dia. E tu vem comprar o jornal aqui todo dia? Vem. E por que tu não vai na outra banca? Se eu for em outra banca, eu estou me portando igual a ele.
Isso aí é problema dele. O meu eu faço a minha parte, se ele quer responder. Perfeito, muito bom. Senhor Genésio, uma curiosidade que eu tenho é a respeito do Farol Shopping. Por que Farol? Tem alguma razão do nome Farol? Tem. E essa tua pergunta, olha, é difícil um mês que alguém não me faz essa pergunta aqui. É Quando eu fui- uma dúvida recorrente aí do pessoal. todo mundo quer saber o nome, farol. Quando eu fui fazer o shopping, nós estávamos lá com essa comissão que eu falei para você, no período da construção, nós estávamos lá, tá, o nome do shopping. Aí eu fiquei quieto para dizer, eu vou dar R$ 3.000 para aquele que der o nome para o shopping. E na comissão que éramos em 8, eu falei isso para eles. E aí começou a surgir os nomes. Aí veio Shopping Avenida, veja bem, Shopping Beira-Mar, Shopping Serra-Mar, né? Veio Beira-Rio, veio um monte de nome, mas não era um nome assim que todos os 8 fossem favoráveis, um gostava, outro não. E tinha um senhor aqui em Tubarão, ele trabalhava no Banco Itaú, chamado Luiz Antônio, e ele sempre ia lá na empresa, eu me dava muito com ele, porque a gente trabalhava muito com o Banco Itaú. E um dia ele apareceu lá comigo, meio chato, meio assim, ele chateado, não chato, ele chateado assim, e estava triste, assim, disse, Genésio, aconteceu um negócio ruim comigo hoje, que foi? Eu fui despedido do banco, depois de 30 anos. Eu digo, tu tá triste? Ele assim, tô. Mas tu deve estar aí alegre. Mas como vou estar alegre? Fui despedido do banco. Se o banco não te mandar embora, tu nunca vai sair de lá. Eu disse, tá 30 anos, o que tu tinha que fazer lá, tu já fez. Mas se o banco saiu, por quê? Você não está saindo pela porta que entrou? Não, eu estou, eles estão diminuindo o número de funcionários e eu entrei nesse corte. Eu digo, então, e o que é que eu vou fazer agora? Eu digo, tu é um cara inteligente, você fala bem, estuda um pouco, mas fazer palestra motivacional, eu digo, as empresas estão precisando disso. O senhor me acolhe nisso? Acolhe. Ele foi, ficou aí uns 2 meses estudando disso. Mas o senhor Luiz Antônio, hoje ele é palestrante aí do Sebrae, mora em Canoinhas, e ele morava aqui em Tubarão, até no meu prédio ali em frente ao JB. Ele é daquelas pessoas assim, ele é numerólogo, entende? E ele é espírita, ele tem assim na cabeça dele a numerologia e tal. E aí o meu filho, o Márcio, que esteve aqui contigo, está falando comigo lá na empresa, assim, pai, vamos ligar para o senhor Luiz Antônio. O senhor Luiz Antônio ele é meio misticista ali e tal. E aí nós ligamos para ele, Canoinhas, com ele que está falando um shopping, não, eu sei e tal. Eu digo, senhor Luiz, eu queria uma força sua aí, nós estamos precisando aí que alguém dê um nome para nós aqui. Tem 8 aqui querendo aprovar, ainda não acertamos. O senhor me dá uma semana, dou? Tudo bem, ficou aquilo ali. Passado aí uns 15 dias, ele me liga, seu Genésio, já achei o nome dele. O nome vai ser Farol Shopping, mas Farol com F, não com PH. Eu digo, ele assim, é. Eu digo, mas, senhor Luiz, vai ser o seguinte, quando é que o senhor vai vir para Tubarão? Semana que vem. Eu digo, então vem aqui conversar comigo, tá? E aí eu levei esse nome, Farol Shopping, mas por unanimidade todo mundo aprovou. E aí na semana seguinte ele veio e eu perguntei isso que você me perguntou, como é que chegou? Ele foi o Farol de Santa Marta? Ele assim, esse foi o último. Foi o que eu pensei também. E aí ele disse, esse foi o último. Seu Genésio, eu comecei a pensar o seguinte, olha só, ali era uma empresa que fabricava cigarro. Só dava emprego, dizer assim, mas também dava muita porcaria para alguém lá que acabou morrendo por aquilo. Tá? E aí eu comecei a lembrar do senhor, da sua família, e eu comecei a pensar o que é que o senhor ia fazer ali. Aquilo ali o senhor ia fazer uma coisa que aquilo vai ser iluminado. Que as pessoas vão ali, que as pessoas vão gostar. Assim, e as pessoas iluminadas, o que que é? É luz. Então o farol, o que que é? Farol dá luz para o automóvel, farol dá luz para dentro de casa, farol dá luz para a navegação. É uma luz, é farol. E eu disse para o senhor para fazer só com F, não com PH, porque eu estudei por 5 anos. O senhor sabe, assim, eu sou espírita, eu sou numerólogo, eu fiquei até 2, 3 horas da manhã, aí uns 2, 3 dias, peguei lá do tempo da Cabala antes de Cristo, olha só. E aí vim vindo, e eu já quero deixar para o senhor aqui o que é que vai acontecer daqui a 5 anos, no primeiro, segundo, terceiro, 5 anos para o senhor. Aí eu dei um cheque com 3.000, ele não queria, me agradeceu. E aí, realmente, o que ele disse, os 3 primeiros anos, como tinha dito a pesquisa, eu ainda tinha que estar investindo, trazendo novas lojas, aquelas coisas todas, como aconteceu e tal. E tudo aquilo que ele falou para mim aconteceu. Então, essa foi a razão que foi escolhido o nome Farol Shopping. Nome da pessoa, Luiz Antônio. Com essa historiazinha comigo, que eu te contei do Banco Itaú. Então, deixa eu compartilhar com o senhor, pegando o gancho do que o senhor compartilhou aqui com a gente, algo que aconteceu comigo ontem. Então, eu estava me preparando para a gente fazer esse episódio aqui. Eu fui no barbeiro cortar o cabelo, né? A gente vai receber uma pessoa ilustre, tem que estar alinhado, né? E aí, o que corta meu cabelo é o Gabriel, ele é do Caruru.
já corta desde criança, mas ele morou também no Pouso Alto. Inclusive, eu falei para ele que ia receber o senhor, ele falou que o irmão dele, que também tem 88 anos, chamado João, era seu amigo de infância. O pai dele tinha uma olaria lá, não sei se o senhor vai lembrar. Lembro. Então, e aí aconteceu algo que eu achei bem bacana, que ele falou o seguinte, que ele cortava o cabelo de uma pessoa que trabalhava na Souza Cruz, e quando a Souza Cruz fechou, essa pessoa foi lá se queixar para ele. Falar, olha só, Gabriel, veja agora uma empresa dessa aí fechar, onde é que já se viu, quantos empregos que não gera ali, que agora não vai ter mais e tal. Aí ele contou, cortando meu cabelo, que ele disse para a pessoa que não, mas tu veja bem, ali vocês trabalham só por temporada, 3 meses, depois fica praticamente fechado. Então tu deixa que aquilo ali, daqui a pouco, outra pessoa vai chegar, outro empresário vai pegar aquilo dali e vai transformar aquilo ali numa indústria, numa coisa maior, que vai gerar mais emprego e que vai levantar aquilo ali. E ele falou, Ítalo, e aquilo que eu falei aconteceu e o Genésio pegou, e olha o que o Genésio fez por Tubarão, colocou Tubarão no mapa, ele falou. Então, o senhor falou isso, eu lembrei do que ele me contou ontem lá. Então foi realmente assim algo que o senhor fez e o nome Farol veio aí para dar luz para a cidade, para as pessoas, né? E o senhor, seu Genésio, hoje, quando o senhor anda pelos corredores do shopping, vê aquelas lojas, a praça de alimentação, tudo aquilo muito bonito, muito bem construído, o que o senhor pensa? O que passa na sua cabeça? Olha, tudo aquilo que eu pensava aconteceu, né? A gente tem que dar tempo ao tempo. Quando eu fiz o shopping, que a pesquisa falou como é que eu teria que fazer ali, e o tempo ainda que eu tinha que investir, aí eu trouxe para ali um restaurante, trouxe McDonald's, falando que esse é o investimento que a gente tem que ajudar nessas empresas que estão ali. Mas tem uma coisa que eu fico muito feliz ali quando eu vejo ali. Inclusive o Orlando já esteve comigo. São as crianças. Porque quando eu fiz o shopping, na minha cabeça entrou que eu tinha que fazer serviço para todas as categorias de seres humanos. Ou seja, recém-nascido, criança, jovem, adulto, idoso, pessoas de cadeira de roda, que serviço para tudo aquilo ali. E eu vejo ali o que mais me deixa feliz é eu ver as crianças ali. Eu fiz palestras aqui para 2 ou 3 escolas, colégio, e depois dessas palestras ali, eu falei para a professora, lá para a diretora, que elas pegassem um ônibus e levassem as crianças lá para o shopping para assistir um filme e fazer um lanche, passar uma tarde lá, que eu pagava tudo isso. Isso aconteceu com 200 crianças de Laguna, criança aqui do Fábio Silva, criança lá de São Martim, ali. E fora disso, eu vejo, chega lá ônibus com criança de colégio, isso aqui, leva as crianças, aquela criançada tudo alegre, gritando, correndo. E aí começa a pensar assim, e quando eu era criança? Que acontecia qualquer uma coisa boa assim. Aí tu te coloca, como eu digo, usando de empatia, no lugar dessas crianças. Dia tal, nós vamos lá no shopping. Aí nós vamos assistir um cinema, muitas delas nem tinha assistido filme daqui. Que maravilhoso isso. Aí nós vamos. Na volta, pai, mãe, estivemos lá no shopping, assistimos um filme do Rei Leão, fizemos um lanche. Tá? Então, essa alegria das crianças, ela até te transforma de você. Que a coisa mais linda que tu vê é uma criança sorrindo. E às vezes uma criança que nunca comeu um McDonald's, nunca assistiu um filme no cinema, e é uma coisa que vai ficar marcado para a vida toda, né, seu Genésio? O senhor fala, eu vejo o senhor se emociona, e eu também tive uma infância de dificuldade, né? Passei muitas vontades quando eu era criança, vontades de comer algumas coisas, vontade às vezes de ter um brinquedo que eu não tinha, e eu tenho certeza que Deus ainda vai trazer muitas coisas boas para o senhor, porque é fantástico isso que o senhor fez, esse sentimento, essa humanidade que o senhor transmite. Você sabendo que isso vai acontecer e você podendo fazer e você não fazendo, você é cúmplice disso. Perfeito. Então você tem que fazer. Essas crianças que, como você falou, lá da Laguna, eu fui convidado lá para fazer uma palestra, veio a diretora, mais 2 professoras, seu Genésio, aquele bairro lá, é um bairro que a gente tem a colégio, mas é uma região de muita droga, tem alguns pais presos, né? Tem outros que bebem, as crianças e tal. Pô, cara, eu cheguei lá, eu faço uma palestra motivacional para as crianças, eu conto a minha história, falo para eles, enfim. E aí, o que é que aconteceu? Pô, eu cheguei lá, as crianças estavam cantando para mim. Cara. Aqui no Fábio Silva, quando a professora falou que as crianças gostariam muito de conhecer o dono do shopping,
Isso foi numa quinta-feira que ligou para minha esposa lá no instituto. Ela falou para mim, eu digo, liga para ela que amanhã às 9 horas eu vou lá, que era uma sexta-feira. Cara, quando eu cheguei lá, tu não imagina, na véspera, ela até mandou o áudio para mim, quando a professora falou que no outro dia, às 9 horas, eu estava lá. As crianças começaram a gritar o meu nome dentro da sala. No outro dia, quando eu sentei lá com eles, que eu tenho as fotos, tudo assim, ela preparou um local lá na frente, ali do colégio. Fiquei lá uma hora conversando com as crianças, deixando elas fazer perguntas. E no final, no final eu já tinha falado com a diretora, ela disse que sim, que eu falei que ela ia pegar um ônibus, levar eles lá. Mas não imagina a festa que essas crianças fizeram. Então, isso aí não tem preço. Que maravilha. Não tem preço. E você tem que agradecer a Deus, né, por tudo isso e poder fazer isso e tal. Porque você tem que olhar esse outro lado. Não é o dinheiro lá do banco. O dinheiro não está lá, ninguém está parado. O dinheiro não pode estar no banco. Está no banco para estar girando. É em negócio, para dar emprego, é ajudar essas pessoas. Eu delineei um percentual da ganha e do shopping todos os meses para o Instituto, para ele ter vida própria, para ajudar isso que está aí. Perfeito. Parabéns por essa sua iniciativa. Eu tenho certeza que Deus ainda vai dar muitas alegrias para o senhor por tudo isso que o senhor está fazendo. Pegando esse gancho, senhor Genésio, qual que é a sua visão a respeito dessa geração, dessa garotada que está vindo aí agora? O senhor pensa que eles estão tendo tempos fáceis demais em relação àquilo que o senhor passou, e eu também, de certa forma, passei no início da minha vida, e que tempos fáceis vão fazer pessoas fracas e tempos difíceis fazem pessoas fortes? Como é que o senhor vê essa nova geração que tá vindo aí? Na nossa época, eu vou te falar em 3 fases disso aí que eu acho que vai acontecer. Na nossa época, era uma fase só. Na nossa época, era estudar na escola ou no colégio, era trabalhar com os pais, não tinha outra maneira. Levavam um puxão de orelha na escola, uma surra em casa. A varinha de marmelo da Dona Geni. E era a Dona Geni. Era a Dona Geni, Julieta Graça e Marieta Machado. Foram as 3 mulheres que na minha vida fizeram a diferença, 3 professoras aqui. Então, é o seguinte, então nossa época era isso, que aqui, jogar uma bolinha, era peão, era bolinha de vidro, era totalmente diferente. As crianças de agora é uma outra, que eles fazem de geração Z, é celular. Até na hora da comida, a mãe está com a criança no colo, dando comida na boca, mas a criança só abre a boca, não olha nem para aquilo ali, é no celular. Ali. Mas tem 3 categorias, eu estou falando por mim, tem 3 categorias de criança aqui. Eu vejo isso. Ainda tem, infelizmente, uma categoria que quer estudar, que quer ter formação. Né? Tem outros que querem fazer estágio, como nós temos muitos lá fazendo estágio, eu converso muito, explico para eles. Eu digo, use bastante o celular, mas fora do trabalho e fora da aula. Eu digo, não leva telefone para a escola, deixa o telefone em casa. Eu digo, você fica 4 horas na escola, você sai de casa, teu pai e tua mãe leva lá, chega lá para quê? Não é para você aprender a estudar? É. Então deixa o celular para a volta, porque senão tu não aprende aquilo que é professora. E outra coisa que eu digo para eles, quando tu tiver alguma coisa que não sabe, pergunta para a professora. Você não entendeu? Pergunta de novo. Não entendeu? Professor, ainda não entendi. Faça com que ela te diga que até você aprender aquilo que está ali. Então tem essa geração de agora que realmente, felizmente, mais ou menos é o que nós éramos. Quer dizer, quer trabalhar, quer progredir, quer fazer. Tem a outra que está no meio do caminho. Um pouco mais por celular, mas a outra também talvez por necessidade e tal. Agora tem uma outra, não. Essa do celular, essa que fica só grudado dia e noite, é tudo no celular, essa realmente preocupa. Mas o que preocupa na maioria, vamos falar de a curva ABC, da B e C, o que preocupa realmente é a socialização. Porque veja bem, feliz daquele que tem um amigo, felicíssimo aquele que tem vários amigos. E essas pessoas, essas crianças, fica difícil, porque quando ela fica grudada no celular, ela não tem mais o diálogo, ela não, né, é dificilmente um amiguinho lá na escola, mas se fica no celular, não está conversando com um amiguinho e tal. Então, essa aí eu acho que essa vai ser mais complicado. Porque aí os outros vão passando na frente, os que trabalharam, aqueles que estão no meio do caminho, mas que se rebelaram lá a favor, né, vai fazer a coisa certa e tal. E essa do celular transforma. Essa aí eu até acredito que os pais deveriam dar a hora para eles, que eles também precisam. Mas eu acho que na hora da comida, vamos comer. Na hora do trabalho, deixa o teu celular ou chega lá, deixa com a professora, só pega na saída. Ele não pode ficar sem, mas também tem que respeitar a hora sine qua non. A hora do estudo, a hora do alimento, a hora de fazer a tarefa em casa, a hora de fazer algum trabalho para o pai ou para a mãe, deixar aquilo de lado. E depois das outras horas, então vai. E também olhar muito o que é que eles estão vendo no celular.
Porque, olha, cara, o que tem de porcaria, tu não imagina. Eles sabem, todos vocês aqui, nós aqui, telefone. Tem tanta coisa, e para criança é muito fácil de pegar isso aqui. Uhum. Olha aí o que acontece no mundo da droga. Uhum. Isso aí é uma praga que veio pelo mundo aqui. Olha o que aconteceu agora no Rio de Janeiro. Né? Aí é aquela história, você é a favor ou contra matar essa gente? Concordo com o senhor, seu Genésio. Seu Genésio, a próxima pergunta foi uma sugestão do Orlando, e eu não posso deixar de fazer para o senhor. O que o Genésio, de 16 anos, lá atrás, começando, diria para o Genésio com 16 anos hoje, no mundo de hoje? Eu falo isso aqui da seguinte maneira, né? As pessoas veem isso aqui. O que é que você fazia hoje? Você fazia igual que você fez hoje? Vamos fazer igual de maneira diferente. Por que igual de maneira diferente? Porque a época é outra, né? Eu, quando comecei meu negócio, as minhas notas fiscais eram manuscritas, depois datilografada. Se eu começasse hoje, não era mais assim, né? Já está tudo computadorizado, como é hoje que está aqui. Mas eu te confesso que eu não tirava uma vírgula de tudo aquilo que eu fiz até hoje, se a época fossem as mesmas. Mas não temos mais aquela inflação, vamos assim dizer. Graças a Deus não tivemos mais pandemia, tem uma série de coisas. Tirando tudo isso, eu faria a mesma coisa, mas fazia ainda melhor do que eu fiz, motivado a experiência que eu tive ao longo da minha vida. Porque o mundo ensina a viver. Eu que perdi meu pai criança com 4 anos, a minha mãe que me ensinou as coisas que eu sei, aprendi trabalhando, lendo, né, fazendo cursinho, essa coisa toda. Né? Ao longo disso que está aí, a gente não só aprendeu, como a gente também passou para muitas pessoas, como a gente falou aí no Angelino e outros aqui, tem isso aqui. Quer dizer, as pessoas aprenderam comigo aquilo que eu aprendi ao longo do tempo. Uhum. Fazendo as coisas certas, fazendo bem feito, respeitando as pessoas, ajudando dentro das possibilidades, querendo o bem dos outros aqui. Eu sou católico apostólico romano, é a religião com que meus pais me adotaram, eu sigo, mas respeito todas as religiões, ortodoxos, muçulmanos, evangélicos, e todas elas, eu costumo dizer que se todas elas têm uma religião, feliz aquele que tem uma religião. Por quê? Porque acredita em Cristo, acredita em Deus. Então, feliz. Não é porque a minha ou a tua outra uma é melhor do que a outra. Não. O que são ruins dentro das religiões, como em toda a sociedade, veja bem, são aquelas pessoas que não fazem aquilo com que as religiões pedem, que mandam fazer. Ou seja, maus praticantes. Então, isso existe, mas existe em todas as religiões. Mas todas elas, para mim, é boa. Eu acho que as pessoas que têm religião, que traz a fé, levam a esperança para praticar o amor, tem coisa melhor. Tá Não certo. tem como dar errado. Seu Genésio, a gente sabe que muitas personalidades foram homenageadas ao longo da história, e as estátuas, os bustos estão aí mundo afora, mas o senhor tem uma singularidade, que o senhor é uma pessoa que teve, pelo que eu soube, um presente dos seus filhos, que foi um busto seu na frente do Farol Shopping, e o senhor está tendo esse, eu posso dizer, um privilégio de ter essa homenagem em vida. Como que o senhor se sente em relação a isso? Oi, uma das coisas boas que eu tive na minha vida foi 3 filhos. Todos 3 se formaram, todos 3 trabalharam na empresa. Tem uma filha que ainda trabalha no shopping. Meu filho, Márcio, trabalhou 25 anos comigo. Quando nós terminamos de construir o shopping, ele tinha uma farmácia, Idibula, na farmácia dele. Aí ele pegou um espaço lá no shopping, botou a segunda farmácia. Depois ele chegou, falou que não podia conciliar mais o trabalho externo lá, que ia cuidar do negócio dele. Eu digo, faça o que é melhor para você, que eu nunca fui interferir na vida dos filhos. Depois começou a trabalhar com construção civil, se deu muito bem, está até hoje na construção civil. Então, as coisas boas, a família é o eixo. Né? Então, essas coisas assim, como você pergunta, que a gente fala, que a gente vai fazer novamente, o que a gente fez, o que a gente pretende fazer, a gente tem que olhar esse lado daqui. E a família, para mim, foi fundamental de ter os 3 filhos, né? Foi quase que um atrás do outro aqui, mas todos vieram. Todos eles, até hoje, estão comigo, todos eles casados, todos eles tiveram filhos. Me deram a satisfação de eu ter meia dúzia de netos, 3 homens e 3 mulheres, todos eles, graças a Deus, exemplos, seguindo o mesmo ideal dos pais, das mães. Então são coisas assim que realmente satisfaz a gente, né? Dentro desse conceito aqui de sociedade, de família, de direito, né? E não se pode fugir disso. Que bom.
Seu Genésio, o senhor com 88 anos, o senhor ainda tem sonhos? Compartilha com a gente. Eu vou dizer uma frase que é bom que você até marque ela. Vamos marcar aqui. A frase diz o seguinte: devemos estar preparados hoje como se fôssemos morrer amanhã, mas devemos agir hoje como se não fôssemos morrer nunca. Enquanto Deus me der vida e saúde, que eu possa trabalhar, eu vou trabalhar. A gente tem que ter a inteligência de saber que nós não somos eternos aqui. Nós estamos aqui de passagem. Eu, faz uns 15 anos por aí, eu já fiz a minha distribuição de patrimônio, eu já criei COs, já está no segundo lá na empresa, criei diretoria, gerência, criei conselho, que eu ainda presido o conselho. Mas diariamente eu vou lá para a empresa, trabalho lá de manhã, de tarde, atendo pessoas, participo lá de algumas reuniões que eles me convidam, não interfiro na gestão, absolutamente. Eles vêm na minha sala, eu digo como é que eu fazia, como é que devem fazer, essa coisa toda, isso aqui. À tarde eu passo umas 2, 3 horas lá do shopping, saio dali, passo lá pelo shopping, participo lá com eles de algumas reuniões, de algumas decisões, como agora vou fazer lá o centro de eventos, vou dar uma melhorada na frente do shopping também aqui no próximo ano. Então, para encerrar essa tua pergunta, enquanto Deus me der vida e saúde que eu possa fazer, eu vou continuar. Que bom, que maravilha ouvir isso do senhor, seu Genésio. Seu Genésio, a gente está se encaminhando aí para o final do nosso bate-papo e agora a gente chegou numa parte que eu fiz aqui algumas perguntas e é como um ping-pong, então o senhor, numa palavra ou numa frase sucinta, o senhor responderia para a gente nesse ping-pong que a gente vai fazer aqui, se encaminhando para o nosso encerramento. Qual o maior erro? O maior erro que uma pessoa pode ter é podendo fazer as coisas ou podendo ajudar e não fazer. Esse é o maior erro que pode ter. O seu maior acerto? Meu maior acerto foi sempre querer o bem das pessoas, porque querendo bem aquilo volta para mim. E eu acho que o meu maior acerto foi tudo aquilo que eu pensei em fazer, eu fiz, até muitos me chamando de louco, mas tem uma frase de um cidadão carioca, parece que ele era músico, poeta, que ele dizia que toda unanimidade era burra, e é. Então, tem aqueles que são do contra ou dizem contra, mas também tem aqueles que são a favor e te ajudam. Então é por aí. Perfeito. Sabemos que o senhor jogou muita bola, né? O senhor foi um boleiro aí da várzea. Até eu conheci o senhor jogando na meiuca ali. O Márcio falou que o senhor era lateral, mas eu lembro que o senhor, quando eu joguei com o senhor era mais no meio ali, né? Hoje em dia, o senhor tem algum hobby, alguma coisa que o senhor gosta de fazer? Tenho. Eu gosto muito de ter um grupo de amigos, né? Às vezes sexta-feira lá em casa, de tarde, ou sábado à tarde no Clube 7. Eu gosto muito de jogar tranca e dominó. Uhum. Outro dia eu estava vendo um médico do Albert Einstein em São Paulo sendo entrevistado na televisão. Ele estava dizendo que as pessoas que são escritores, as pessoas que são pintores de tela, as pessoas que têm jogos como os jogos que eles precisam de baralho, de outros jogos, jamais poderão, é muito difícil elas terem Alzheimer. Por quê? Porque o cérebro está sempre em movimento, isso aqui. Então eu gosto muito de jogar tranca assim, com cartas, ou então na Laguna, lá eu tenho um apartamento próximo ali da pracinha, ele joga o dominó ali, eu vou jogar aquilo ali. Falando até da história de dominó, para você saber, eu li isso aqui uma ocasião, dominó são 28 pedras, né, naipes, e foi inventado por um prisioneiro chinês, descobriu e fez o primeiro dominó. E é um jogo que se você jogar 100 anos ininterruptamente, você não consegue fazer todas as jogadas que ele te oferece. Olha só. Olha só, né? Por quê? Porque se você sai, por exemplo, no dobre 6, aquele ali já tem o dobre, já tem o 6 e 4, aí o outro já tem o 4 e 5 ou 4 e 3, ou aquele já tem o 6 e 2. Vai sendo assim. As combinações são muito grandes. São muito grandes. Então, como é de parceria, tu tem que ver o que teu parceiro está puxando e tu tem que estar ajudando um outro aqui. Está sempre estimulando a mente. Verdade. Seu Genésio, o senhor teve algum mentor na sua vida? Alguém que o senhor considera um mentor? Não, eu tive muitas pessoas que trabalharam comigo, que me ajudaram a fazer a diferença. Primeiro, não vou até generalizar, todo funcionário, desde a pessoa que varre lá a empresa, que lava, que serve cafezinho, porque você precisa dessas empresas, porque ela é um conceito, precisa de um corpo para funcionar, todas elas. Mas eu tive muitas pessoas, como eu te falei, daquela curva ABC das crianças, existe a curva ABC dos seres adultos também. Pessoas inteligentes que foram trabalhar comigo. Eu, quando comprei o primeiro computador, né, eu vi e comecei a receber minhas notas computadorizadas. Eu tinha um cidadão em Florianópolis, liguei para ele, ele veio aqui, e aí ele me mostrou ali
as telas de computadores, tudo no papel. E ele me convidou para tomar um voo, nós íamos no Rio de Janeiro, tinha a fábrica lá da Cobra. Cobra queria dizer Computadores Brasileiros. Eu tomei uma aeronave em Florianópolis com ele, fui no Rio de Janeiro e comprei lá o primeiro computador. Quando chegou, o caminhão trouxe lá, porque era o primeiro computador, era uma geladeira. A unidade de disco, onde armazenava as informações, era o tamanho de um fogão. E tinha uma impressora de 600 linhas por minuto. Aí aquilo tudo chegou e eu comecei a pensar. Eu comprei uma Jamanta, não sei dirigir, não tem motorista por aqui. Mas eu tenho que ir atrás disso. E aí, esse cidadão de Florianópolis, eu falei para ele que eu não queria comprar pacote, queria fazer programa daquilo que eu vinha fazendo. Ele ligou, vai, tem um garotão aqui que veio de São Paulo para fazer a programação do BESC, falei com ele está terminando. E aí eu dei o teu telefone, ele vai ligar para ti. Nome dele, Eber Luglio Lacerda, 22 anos na época. Ele veio aqui, acertei com ele, esse cara... Chegasse a conhecer ele, Orlando? Uma inteligência que vou te dizer. Tudo que tu pensava, ele sabia de tudo, ele botava tudo na máquina com uma facilidade. Seu Genésio, tudo que a sua cabeça pensava, o senhor me disse que eu boto dentro dessa máquina. Nós fizemos programa aqui de IPTU para a prefeitura, nós fizemos aqui a primeira eleição aqui em Tubarão, a pedido da Rádio Tubai, ele pediu licença lá para o juiz, ele cadastrou todas as urnas aqui, ele processou as eleições para vereador e prefeito daqui da região, a pedido da CCU, Companhia Carbonífera de Uruçanga, extração do carvão por tonelada, ele cadastrou tudo e fez no computador. Eu recebi um convite da Johnson & Johnson, que eu trabalho aí há 50 anos, mais ou menos, com toda a área da Johnson, para ir numa cidade chamada Newsbrush, em Nova Jersey, a 100 quilômetros de Nova York. Eu conheci as instalações dele lá. Foi eu e mais uma meia dúzia de empresários nesse ramo aqui do Brasil. E ele tinha saído daqui, ele foi morar nos Estados Unidos, lá em Nova York. Tinha me deixado o telefone. E aí eu peguei o telefone um mês antes de viajar para lá, liguei para ele, ele estava em Londres. Aí eu falei a data que eu ia e tal, dizendo assim, eu vou me programar para estar lá, para nós sair uma noite para jantar. Aí cheguei em Nova York, pegamos lá uma van e nós fomos lá para Newsbrush, em Nova Jersey, a 100 quilômetros de Nova Jersey a Nova York. Aí passamos lá uma semana, lá, no dia que nós marcamos a noite, ele foi no hotel, nos apanhou, saímos lá, fomos jantar, eu, a esposa dele, a minha esposa, que a gente fomos juntos. Aí eu perguntei, o que é que você está fazendo aqui? Ele disse assim, eu tenho uma operadora de celular. Eu digo, como é que é isso? Janela, se o teu telefone é Oi e o meu é Oi, é direto. Mas se é Oi, o TIM, dizer assim, passa por uma operadora. Eu tenho uma com matriz aqui em Nova York, filial em Miami, Londres, Tóquio e São Paulo. São Paulo é o meu filho que toca. Olha só a inteligência desse cara. Muito inteligente. Esse foi um. Teve outro também, que o filho dele está comigo lá há 30 anos, que é advogado, que eles chamam de Júnior, Anselmo Schott. Eu fui padrinho de casamento do pai dele. Esse cara, na época da enchente, ele trabalhava aqui em Tubarão, Anselmo Schott, numa empresa de contabilidade, e eu fazia a minha contabilidade lá. E aí o proprietário lá da contabilidade falou para mim, Genésio, leva ele para lá, que é um cara bom, ele foi trabalhar comigo. O Schotten. Schotten. Ele joga bola comigo. Nas segundas-feiras. O Júnior? Ah, o Júnior, né? É o pai dele. O pai dele. Mas ele trabalha com o senhor hoje, né? O Júnior, né? trabalha comigo lá, no braço direito, ele é meu assessor. Certo. Ele é o secretário aí do conselho. Um abraço pro Schotten. Aqui. Zagueiro meio duro, mas tá tudo certo. Mas só para te ver, eu fui padrinho de casamento do pai dele aqui. Tá certo. Muito inteligente, chegou a juiz de direitos. Né? E tenho até hoje lá pessoas inteligentes que trabalham comigo, isso aqui. É aquilo que eu te digo, não brigue com ninguém, procure saber o que é que a pessoa faz. Veja bem, você tirar proveito do trabalho dela, dando oportunidade, ensinando e fazendo. Correto. Né? Repetindo, tu vai pegar um motorista e botar num computador, ou vice-versa. Não vai dar certo. Não vai dar certo, não bota o carro no mato, outro estraga os programas. É isso. Então, a pessoa certa no lugar certo. E eu, graças a Deus, tive muitas dessas pessoas, e tenho até hoje que trabalham comigo. Tive 2 superintendentes bons, um falecido Ivo, que morreu no final de semana, superintendente do shopping. O outro trouxe de São Paulo lá o Fábio, que está comigo lá já há uns 8 anos também. Então é você colocar a pessoa certa no lugar certo, acompanhando, fazendo, dizendo o que quer, vendo também o que elas podem sugerir para melhorar, porque eu cobro muito isso das pessoas. Você quer ver uma coisa que vai servir até para ti como empresário. É muito comum chegar um funcionário e dizer para ti, isso aqui estragou lá, aquele outro lá e tal, porque não sei o quê. Eu deixo eles falar tudo. Aí sabe o que eu faço? O que é que tu acha que a gente deve fazer? Tens alguma ideia de que... eu acho que a gente fizer assim, então faz. Então, certo. Já sai dali com tudo pronto. Quer dizer, eles têm já a ideia também, aproveitar a ideia dos funcionários daquele. Claro. Seu Genésio, algum livro que o senhor leu e que o senhor recomendaria para as pessoas lerem? Eu acho que, como eu falei para você, eu acho que poucas pessoas em Tubarão leram tanto e leem como eu.
Mas tem um livro, em 1981, eu comprei em São Paulo, está comigo lá até hoje, que eu indico. Chama-se A Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Eu li 2 vezes esse livro. Esse livro faz a diferença. Faz. São as 16 partes de um ser humano que tu pode te aperfeiçoar nela. Começa logo nas primeiras folhas ali, dizendo cada uma delas. Não precisa você começar o livro para começar a ler ele de A a Z. Não, você já pode pegar ele, o que é que precisa? Eu preciso melhorar intelectualmente, eu preciso melhorar... Tudo aquilo que tu quer está ali. É uma faculdade, né? É uma faculdade. Está ali e está no número das páginas que tu já pode ir lá e aprender aquilo que está ali. Até comportamento. Eu digo, senhor Genésio, agora falando um pouquinho de mim aqui, aproveitando esse gancho, eu tenho o 2º grau incompleto. Incompleto. Eu fui pai aos 19 anos, então eu tinha que escolher ou estudar ou sustentar uma família, na época, né, uma filha recém-nascida. E eu falo sempre que eu devo tudo que eu consegui na minha vida à leitura. E A Lei do Triunfo é o livro mais importante que eu li de tantos que eu li. E eu digo sempre que quem ler esse livro, e aplicar aquilo que está ali, não tem como não ser bem-sucedido. Não tem. Não tem como não ser. É só uma questão de tempo. Nenhuma. Tem que ter com muita calma, porque o livro tem 730 páginas por ali. 730. Esse é um livro bem grosso, bem robusto. E dessas 16 lições, vamos assim, dessas lições, você tem que ler com muita calma. Para você poder entender, trazer aquilo. Porque, veja bem, a Lei do Triunfo de Napoleão Hill são os pensamentos de Emerson lá de tempo. Já vem de pensamento de Emerson, pessoas inteligentíssimas que souberam aquilo ali. Então, realmente, o livro ali é um curso que você faz. Perfeito. Um filme que o senhor tenha visto, um filme que o senhor recomendaria? A Um Passo da Eternidade. Os artistas eram os melhores da época aqui, né? Os soldados eram maltratados pelo comandante. Tinha 2 amigos que eram amicíssimos aqui, e um foi tão maltratado, que um dia ele amanheceu morto. Quando o colega viu aquilo, do dia seguinte, né, 5 horas da manhã, ele pegou aquela flauta e tocou a alvorada, foi levantando toda a companhia, não teve um soldado que não chorasse. O que o senhor gostaria de compartilhar como uma mensagem final para as pessoas que vão ver esse episódio, que o senhor gostaria de deixar como última mensagem? Se vê que o senhor é uma pessoa extremamente otimista, pensa para frente, olha para frente em todos os aspectos. Compartilha conosco uma mensagem final que o senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes, para as pessoas que vão assistir esse episódio. Desde a idade que a gente tem, o que eu aprendi, que eu posso deixar para as pessoas, são pequenas palavras, mas no meu entender é uma força muito grande. Respeito é uma delas. Respeitar as pessoas como elas são, independente de credo, raça, cor, situação financeira. Não é o teu saldo bancário maior que o meu que você é melhor do que eu. Não. Respeite as pessoas como elas são. Ajude as pessoas da maneira que você possa. Ninguém é tão pobre que durante o dia não possa fazer simplesmente alguma coisa boa, ou seja, até passar numa faixa de pedestre um deficiente visual, uma pessoa idosa, um animal, uma criança. Fazer o bem, ajudar e fazer com que seus filhos respeitem também, como você, as pessoas como elas são. Porque hoje a gente vê muito disso, não ligando para isso. Não sei se já é um hábito disso. Eu me lembro que quando eu morava lá no sítio, também que nasceu no sítio, que se os mais velhos estivessem conversando, os pequenos não podiam nem estar perto, para não atrapalhar. Senão o peteleco pegava. Não tem dúvida nenhuma. Não faça barulho ali, tá atrapalhando os mais velhos aí que estão conversando e tal. Viu? Realmente, quer dizer, isso aí o que é? Respeito. E se você puder deixar algum legado, que deixe um legado de ajuda. Participe lá numa comunidade, né? Nem que seja de pessoas idosas, para ajudar lá num asilo, numa PAI, numa convento. Tem tantas dessas regiões aqui que precisam de ajuda, às vezes até ajuda momentânea, um período da manhã, um da tarde, para uma limpeza e tal. Lá na empresa da GAN, nós temos lá, que eles chamam de grupo de passarinho, que são aí umas 15, 20 pessoas, né? Todo mês nós temos confraternização, a penúltima quinta-feira de cada mês, isso é bom você ver, toda penúltima quinta-feira, das 16 às 17 horas, como são muita gente, nós fizemos ali um coffee break lá, e eu dou uma mensagem, ou então o meu CEO, ou um diretor meu dá uma mensagem lá, para os aniversariantes do mês.
Lá se canta o parabéns, leva alguém lá que também faça alguma coisa diferente, que sempre eles levam. E aqueles 15 ali ficam encarregados, e já levo, mostro na tela, qual foi o benefício que eles fizeram em prol de uma, duas ou mais, ou de uma sociedade carente. Foi uma pessoa que precisou de ajuda médica, ou precisava de dinheiro para alguma coisa. Então, 15, 20 pessoas todo mês fazendo. Você imagina isso, né? Às vezes para 2, 3. O Orlando participou disso lá muitas vezes, que está aqui, ajudando isso que está aqui. Você imagina você imbuindo nas pessoas o espírito de ajuda. E o bom disso, Islo, é que eles vão lá em loco, ver a pessoa, ou as crianças, ou enfim, o que é que eles vão fazer. Eles filmam aquilo, mostram na tela, arrecadam dinheiro, compram, então dão o dinheiro para eles fazerem isso aqui. Coisas, faça alguma coisa pelo ser humano. Nós não vivemos de maneira nenhuma, não temos vida se nós vivêssemos sozinhos nesse planeta. Nós precisamos de gente como gente precisa de nós. O que difere um de outro é o que você faz ou o que vocês fazem, vamos assim dizer. Quando eu digo isso, é o que eu faço ou o que nós fazemos lá na empresa que podemos fazer. E quando você leva isso para esse lado, é o lado bom, é o lado do bem, é o lado que todas as pessoas gostam e é o que pode fazer. O Orlando participou, acho que não participa mais do grupo de escoteiro, né? Não, participou muito tempo. O grupo de escoteiro, eles tinham uma filosofia lá que eu gostava muito. Eu nunca fui escoteiro, gostava muito. É todo dia praticar uma boa ação. Seja ela que for. Né? Nem que esteja varrer lá uma rua, alguma coisa lá e tal. E todos nós varrêssemos as frentes das nossas casas, o mundo seria mais limpo. Com certeza. Mas aí o fulano disse, não, mas eu bato todo dia, eu varo na minha área. Mas você varre junto o papel lá da rua, você bota lá para os caras te mandar de volta com poeira. Porque tem que saber também limpar isso aqui, tem que fazer. Então o espírito de ajuda, o espírito de limpeza, o espírito de tratamento das pessoas, o espírito do querer bem às pessoas, o espírito do amar as coisas que você tem, começando com família, mesmo os bens que você tem, só pode dar certo, só pode ser bom. Tá certo. Seu Genésio, eu queria agradecer de coração a sua presença, o senhor compartilhar momentos da sua vida aqui, da sua trajetória como pessoa, como ser humano, como empresário. Agradecer também o Orlando, que foi muito pronto aqui a nos atender, a passar o seu material, a Beatriz lá, que me presenteou com a sua biografia, ao Márcio, que fez essa primeira ponte aí. E, mais uma vez, né, dizer para o senhor muito obrigado. O senhor deu uma aula aqui para nós de empreendedorismo, de administração, de inteligência emocional, de vida. E eu tenho uma gratidão imensa por essa sua disponibilidade de vir aqui compartilhar conosco. Muito obrigado, seu Genésio. Eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, a Incor, com a linha completa para material de construção, com tinta, impermeabilizante, argamassa, rejunte, e também o BIT Peças e Tintas. Você que tem automóvel, funilaria, pintura e transportador, o BIT tem uma linha completa de autopeças e também de insumos para a parte de funilaria e pintura. Também a Lacitar Alta Movelaria, você que está pensando em imobiliar seu apartamento, sua casa, seu escritório, a Lacitar tem uma empresa estruturada e montada para atender você com a máxima qualidade e também agilidade. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva aí no canal. A gente vai estar sempre trazendo pessoas aqui que vão ter sempre uma mensagem muito positiva e algo muito importante para nos ensinar em nossa vida. Muito obrigado pela sua audiência.